Salve, salve, vamos chegando. Tirar esse pagode. Vamos lá, galera, beleza? Professor André Fantoni na área. Atendendo a pedido de vocês, você que vai fazer aí o concurso para Cefaz, Distrito Federal, a gente vai bater um papo aqui, vou dar um bizu rápido dos pontos mais polêmicos, dos pontos que estão causando mais intriga, mais celeuma entre vocês aí, tá? Então eu resolvi gravar esse vídeo, essa mini aula, uma aula bizu que a gente vai chamar, para esclarecer alguns pontos. E aí você, caso não fique satisfeito, tem lá o nosso grupo do WhatsApp, tem o nosso canal do Telegram, tá? Já peço desde já, encarecidamente, que você curta aí o nosso canal aqui do YouTube, beleza? Dá um curtir, se inscreve aí neles, pra gente é muito importante motivar a gente a estar cada vez fazendo mais aula, prestando mais informações para vocês aí, tá? Então é legal, valeu? Fica o pedido aqui do professor, tranquilo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ver o que a gente tem aqui, ali da taça de vinho ao meu lado. A gente tem aqui alguns temas para trabalhar que eu separei. Primeiro, o bendito ICMS. Quando que eu vou ter que embutir o ICMS por dentro? Quando que ele vai ser por fora, a aplicação do ICMS? Então nós vamos ver aqui todos os casos no DF em que eu preciso incluir o ICMS por dentro na base de cálculo, tá ok? Vamos ver também, ainda relacionado a esse tema de ICMS por dentro ou por fora, os casos de DIFAL, tá? Os 3 casos de DIFAL. DIFAL ST, DIFAL para contribuinte, DIFAL para não contribuinte. E o famoso tema de regime antecipado do ICMS, que é aquele tema que caiu na prova da Cefaz Alagoas, que a nossa banca também foi a CESP, então a gente também vai falar desse tema, vamos fazer alguns casos práticos aqui, alguns não, vou fazer um caso prático completo e explicar os dispositivos, como é que calcula se cair na sua prova. Tá ok? Até aí, tamo junto, tranquilo. Separa o teu vinho aí. Eu vou separar o meu aqui, porque ninguém é de ferro. E a gente vai dar prosseguimento. Então, opa, cadê? Vamos lá. Primeiro ponto. Ah, tá, galera. Aí, só para passar para vocês aí, tá? As nossas redes sociais, todo mundo já deve ter, né? O nosso canal do Telegram, o nosso canal do YouTube, nosso Insta. Então, ó, eu quero tirar dúvida com o professor Fantoni. Cara, você me acha em tudo quanto é lugar. Tá? Atualmente eu só não tô no Tinder, que tá dando muito trabalho, as meninas lá não estão querendo saber de concurso público, elas só estão querendo saber do velho da lancha e tal, e aí eu não gostei do Tinder, então eu tô nas redes sociais mais sérias, digamos assim. Beleza? Então tranquilo. Vamos entrar no nosso ponto aqui. Primeiro ponto que a gente vai tratar: em quais situações eu preciso colocar o ICMS por dentro, né? A gente já viu lá no artigo 36, inciso 1 do regulamento. É interessante você acompanhar esse nosso vídeo aqui com o teu regulamento do lado, para você ler a redação dele, tá bom? Ele fala o seguinte: inclui-se na base de cálculo o montante do próprio imposto. Ou seja, o ICMS é por si só, por essência, um imposto por dentro. A alíquota que tem lá no artigo 46 do regulamento é a alíquota nominal, mas ela não corresponde à alíquota efetiva do ICMS. O que você está querendo dizer com isso, Antônio? Que o ICMS incide sobre o ICMS? Afirmativo. Eu tenho imposto incidido sobre imposto. E pode, está na Constituição dizendo que pode, está no regulamento. Então a gente tem essa aí. Só que na maioria das operações, 99% dos casos, o ICMS já está embutido no valor da operação, já está embutido no valor da mercadoria, nas operações internas, basicamente. Então são poucas as operações que restam a possibilidade de eu ter que incluir o ICMS por dentro. Como são casos excepcionais, a gente precisa saber quais são esses casos para o Distrito Federal. Tá? Então, em quais casos eu tenho que incluir o ICMS por dentro? E incluir o ICMS por dentro, galera, vocês lembram, né? É pegar a base de cálculo, né? E dividir por 1 menos
a alíquota do tributo. Ora, só tem uma base de cálculo, né? O valor de operação na monta de R$1.000 e a alíquota do ICMS é 18%, lá no DF, via de regra é essa, então eu pegar e dividir por 1 menos 18%. O que é isso aqui? Então somente eu pegar os R$1.000 e dividir por 18% é 0,18, concorda? 1 menos 0,18 vai ser 0,82. Ora, qualquer número dividido por um número menor que 1, ele aumenta, né? Então a base de cálculo aqui vai ser um valor maior que 1.000, porque é justamente o ICMS que eu embuti ali dentro, tá bom? Então esse cálculo vocês sabem fazer, eu tenho certeza, só estou contextualizando. O que vocês devem estar em dúvida é em quais situações eu preciso fazer esse cálculo para inserir o ICMS por dentro. Muito bem, vamos lá. Primeira situação, a situação mais comum, mais normal, é quando eu tenho uma importação normal de um produto, uma mercadoria, um bem, tá? Por ocasião do desembaraço aduaneiro, que é onde ocorre o fato gerador, quando ocorre o fato gerador, para eu calcular a base de cálculo do ICMS na importação, eu preciso somar todas aquelas parcelas, né? Os impostos federais, as contribuições, as taxas, as despesas aduaneiras e, ao final, dividir por 1 menos a alíquota do imposto. Lembrando, né, galera? Lembrando que no DF, a alíquota de importação, quando o ICMS é calculado na importação feita por contribuinte, é de 12%. Diferente dos outros estados que vocês estudaram, que via de regra seria a alíquota interna, no DF, essa alíquota de importação ela é de 12%. Tá bom? Então você vai pegar, vai somar o valor aduaneiro, o II, o IPI, o IOF, PIS, COFINS, enfim, as despesas aduaneiras, e desse valor todo você ainda vai dividir por 0,88, que é 1 menos os 12%. Tá bom? Então o nosso primeiro caso é o caso da importação, é a regra geral em todos os estados. Tranquilo? Tranquilo. Bom, a segunda hipótese também é o caso de uma importação, mas é a operação subsequente à importação, que seria no caso de uma importação irregular, onde aquela mercadoria ela foi apreendida ou até mesmo abandonada pelo importador, pelo fato do tributo ter ficado muito alto, às vezes não compensa ele pagar aquele imposto, e aí nesse caso a mercadoria foi abandonada. Bom, a regra é que essa mercadoria seja leiloada pelo fisco, né? Vai ser submetida a um leilão. E por ocasião desse leilão, que chama-se aquisição e licitação pública, a modalidade usada é leilão, a gente vai ter a base de cálculo composta pelo valor da mercadoria arrematada, né? Somados ao II, ao imposto de importação, porque é um produto importado, somado também o IPI e colocado o ICMS por dentro. Então essa seria a segunda hipótese de inclusão do ICMS por dentro no cálculo do imposto no Distrito Federal, tá bom? E aí eu coloco do lado aí para vocês sempre o fundamento legal, tá bom, gente? Artigo 34, inciso 3 do regulamento. Ok? Ok. Tá. Terceira hipótese prevista no regulamento são nos casos da substituição tributária antecedente ou concomitante. Essa ST antecedente, também conhecida por nós como diferimento, né? O diferimento, ST para trás. Então, nesses casos, eu tenho a mercadoria saindo do produtor, o caso do boi que vai para o frigorífico, o caso do algodão que vai para a indústria têxtil, né? Ele vai ser industrializado, e aí, nesse caso, a mercadoria sai de maneira in natura, digamos assim, crua, do produtor para o substituto tributário, que via de regra é a indústria. Nesse caso, eu também tenho que incluir o ICMS por dentro para fazer o cálculo do imposto devido lá a título de ST para trás ou nas operações antecedentes. E também utilizo essa metodologia nas operações de ST concomitante. Concomitante é aquele caso, né, do serviço de transporte, quando eu tenho uma subcontratação do serviço de transporte ou o transportador autônomo, né, quando a transportadora não é inscrita no DF, no cadastro fiscal do DF, ou transportador autônomo. Então, nesse caso, o contratante do serviço
né, que pratica o fato gerador da saída da mercadoria, ele se torna substituto tributário pelo frete também que vai carregar essa mercadoria. Olha que legal, uma indústria de automóveis que vende vou botar aqui uma Honda da vida que vende um Civic, ele vai ser contribuinte com relação à venda do automóvel e vai ser substituto tributário, ou seja, responsável com relação ao serviço de transporte, ao frete. Então, esse caso do frete um exemplo de ST concomitante. Ocorre no mesmo tempo o fato gerador e o recolhimento do ICMS por ST. Tá ok? Então, esses 3 casos aí estão previstos no nosso regulamento. Esse está no 34, inciso 7, a linha A. Tá? Tem mais um caso aqui também, que seria o caso da entrada no Distrito Federal de combustível derivado de petróleo. O que é isso, né? Gasolina e óleo diesel. E de energia elétrica, desde que, né, gente, não podemos esquecer, isso é muito importante, desde que ela seja destinada ao consumo. Por que ao consumo? Porque se ela for destinada à industrialização ou à comercialização, a gente nem tem fato gerador, certo? O fato gerador ocorre no estado onde tem o consumo desses produtos aí, quando se tratar de uma entrada interestadual. Artigo 34, inciso 4B, beleza? Gente, o que há de comum nessas 4 operações aí? O que há de comum é que todas elas têm procedência sem o ICMS por dentro. A energia elétrica, o combustível ele é produzido pela refinaria e vendido para o estado onde vai ocorrer o consumo. A energia elétrica ela é gerada, também vai o preço do produto de energia elétrica. Na ST, do diferimento, o boi é criado na fazenda, ele sai sem ICMS dentro. O boi só come pasto e um pouquinho de sal, certo? Na mercadoria importada, seja pelas vias normais, seja de maneira irregular, caso que ela submetida a leilão, também é um produto que vem do exterior. Eu não tenho ICMS por dentro. Então, é meio óbvio você raciocinar que, nesses casos, eu tenho que embutir o ICMS por dentro. Olha o Fantonito ficou dentro do copo. Sai do copo, Fantonito. Ele não sai do copo. Fantonito é um caso sério que ele tem esse problema com o copo aí. Ainda mais quando o aluno pede para você gravar aula de madrugada. Aqui são exatamente 2 horas da manhã e a gente está gravando aula de ICMS para a Cefaz DF. Por isso que eu te peço de coração. Segue aí, se inscreve no meu canal. Curte lá no Instagram. Dá uma moral aí pro prof que a gente faz de coração, beleza? Então, essas quatro possibilidades, 4 fatos geradores, eu tenho como coincidência o fato do ICMS não estar embutido na operação anterior. Então, eu tenho que embutir, porque o artigo 36, inciso 1, fala que o ICMS é um imposto por dentro e ele é destacado em nota fiscal para efeitos de controle, mero controle, tá bom? Mas ele faz parte da sua base de cálculo, compõe a sua base de cálculo, tá ok? E aí vem a pergunta que todo mundo me faz. Tony, e no danado do regime de pagamento antecipado lá previsto no artigo 34, inciso 9A, na entrada de mercadoria sujeita a antecipação? Gente, não. No DF, não. Aí você fala, professor, mas lá em Alagoas era por dentro. Beleza. Em dezembro vai ter o concurso de Alagoas. Se você for fazer, a gente troca nesse assunto de novo e eu vou te falar que é por dentro e eu vou fazer para você aqui. No DF, eu vou te falar o seguinte, é por fora. É completamente diferente. Aí você vai perguntar, mas não é o mesmo regime de antecipação? Não. O nome é regime de antecipação. Quase todos os estados, principalmente da região norte, nordeste e centro-oeste, tem regime de antecipação. Aqui em Mato Grosso tem. Lá em Pernambuco, conversei com o da Rocha, tem também. Lá no Rio Grande do Norte tem. Só que eles são regulamentados por legislação interna. E cada um deles tem uma peculiaridade. Nosso inimigo mais próximo quem é? O DF. No DF, não é por dentro. Tá ok? Mas nosso último tema é o regime de antecipação. Eu vou fazer um caso prático com vocês. E aí vocês vão entender melhor como é que funciona no DF o regime de antecipação. Tá? Só para matar a sua curiosidade, eu não coloco o ICMS por dentro no antecipado do DF. Tamo junto? Então, beleza. Seguindo,
Seguindo. Aí os exemplos eu já fui dando, tá tranquilo? Se precisar eu passo mais exemplos, casos práticos. Vamos ver aqui o ICMS de FAO. Agora sim. Peraí que tá dando uma sede danada esse negócio aqui. Então tá. Com relação ao DIFAL, gente. Primeiro, quem é o DIFAL, né? Não custa nada lembrar. DIFAL é quando eu tenho uma operação interestadual destinado a um consumidor final. Certo? A um consumidor final. Então, a mercadoria destinada ao uso, consumo ou ativo permanente. Né? Lembrando que só o que gera crédito para ser aproveitado de ICMS, hoje, é o bem destinado ao ativo permanente, uma vez que uso e consumo só gerará crédito a partir de 2033, com muita reza e oração, se a Lei Candir não for alterada em 2032, como tem sido feito sucessivamente. Mas até lá vocês já são auditores fiscais, aí não tem mais que estudar para concurso, tá de boa. Tá? Então, nesse caso do DIFAL, operação interestadual, estou falando da entrada, tá? Entrada no DF, proveniente de outra unidade da federação. E aí, nosso primeiro caso é quando essa mercadoria não está submetida ao regime, ao regime de substituição tributária. Então, estou falando de uma mercadoria que vai ser apurada pelo regime normal. Não é ST, o produto não é ST. Tá. Quando o consumidor final não for contribuinte, vamos usar normalmente o que está previsto na emenda constitucional 87 de 2015. ICMS por fora. Daqui a pouco eu vou fazer os cálculos, tá bom? Só estou apresentando o quadro resumo. Só estou apresentando o quadro resumo para você matar a curiosidade. Daqui a pouco a gente faz os cálculos. Ah, eu quero ver exemplo, Fantônio. A gente vai ver exemplo. Calma. Não emociona. Tá? Então, quando o consumidor final, lá, o destinatário da mercadoria, não for contribuinte do ICMS, o cálculo vai ser ICMS por fora, aquela aplicação direta, a alíquota interna do DF, via de regra 18%, menos a interestadual, que pode ser 12%, pode ser 7% ou pode ser 4%. Fica malandro nisso aí. Também pode ser 4%, né? Quando for um produto importado. Ok? E aí você calcula de forma direta lá, aplica. Sobre a base de cálculo, que é o valor da operação, esse ICMS. Relembrando, né, gente? Só fazer, já que a gente está batendo papo de ICMS, vamos fazer revisão, né? Nesse caso em que o contribuinte, em que o consumidor final não é contribuinte, o responsável por esse recolhimento é o remetente. Beleza? Beleza. Tá bom. Segunda hipótese. O consumidor final, ele é contribuinte. Ele é contribuinte do ICMS no estado no DF. Nesse caso, gente, existe um asterisco aqui. Quando tem asterisco não é coisa boa, né? Deixa eu aparecer aqui, dar a minha cara a tapa para vocês, porque eu gosto de olhar no olho quando a gente está falando de coisas polêmicas, tá? Eu vou me posicionar da seguinte forma, não vou me omitir, tá? Muitos professores se omitem, as pessoas têm medo de errar, têm medo da banca interpretar de forma diferente. Eu não tenho esse receio, não tenho esse medo. Sou auditor fiscal desde 2008, trabalho com isso, dou aula há 10 anos, tá? E posso errar também. Mas nesse caso, não existe uma ciência exata, cara. É direito tributário. É interpretação, tá? Eu vou dar a minha interpretação com base na minha vivência, na minha prática tributária e com base no que eu li no regulamento do ICMS do DF e em outros artigos, em outras fontes, tá? Primeiro, não há expresso. Se tivesse expresso, vocês não estariam com dúvida me perguntando e nem perguntando para todos os professores, tá? Não há nada expresso no regulamento dizendo como é que é, se é por fora ou por dentro nesse caso. Como eu interpretei a legislação? Ora, como a gente viu no slide passado, nos casos em que o legislador distrital quis deixar claro que o ICMS seria colocado por dentro da base de cálculo, ele o fez de forma expressa. Ele sempre ressalvou, ressalvado, observado o disposto no artigo 36, inciso 1. Ele fez isso com a licitação pública, ele fez isso com a ST para trás, ele fez isso com operações com combustível e energia elétrica. Quando ele quis colocar o ICMS por dentro, ele colocou. E aí, quando chega lá, no artigo que trata do DIFAL, ele não fala. Então, se ele não fala, eu utilizo a regra geral. A regra geral é que está prevista na Constituição, na Carta Magna. Tá ok?
Ah, Fantoni, a banca pode interpretar diferente? Pode. É a interpretação da banca. Quer dizer que a banca está certa? Não. Não necessariamente, tá? Cada estado tem uma forma. Por exemplo, se você me perguntar como é que é aqui no meu Mato Grosso, a gente coloca o ICMS por dentro. Eu conversei com o da Rocha. O da Rocha é meu amigo, tá? Apesar das pessoas acharem que a gente é concorrente, ele é do Estratégia, eu sou do Alphacom. Não. Inclusive, eu dei aula no Estratégia junto com ele. A gente entrou junto no Estratégia. Eu saí e ele ficou. Tá? É meu amigo, pessoal. A gente toma cerveja junto. Se você for no meu Instagram, vai ver fotos nossas juntos. Fomos da Marinha junto, conversamos quase que diariamente sobre legislação. Criamos entendimentos juntos. Tá? Então, apesar de eu ser do Alphacom e o da Rocha ser do Estratégia, hoje em dia, né, a gente é amigo e trata tudo junto, porque o nosso objetivo é trazer uma informação uniforme para vocês. Tá? Eu tenho dúvidas, eu tiro dúvida com eles. Ele tem dúvida, ele tira dúvida comigo. A gente troca muita informação. E isso é sadio, é salutar. Por quê? Direito é interpretativo. O da Rocha interpreta que, nesse caso, o ICMS deveria ser por dentro. Por quê? Ele interpreta que a regra geral é que o ICMS seria por dentro, tá? E como ele não colocou nada por fora, que ele diz que no caso do não contribuinte e da ST, existe regramento específico, né? E no caso do consumidor final contribuinte não tem. Então, como a regra geral é do ICMS ser por dentro, ele interpreta que é por dentro. Cara, a gente não tem como prever como a banca vai cobrar. Tá? Eu estou trazendo para você o meu posicionamento e respeito os diversos. E estou justificando o meu posicionamento. Justificando da seguinte forma. Quando a legislação do Distrito Federal quis incluir o ICMS por dentro, ela o fez expressamente. E outra, nos casos em que ela o fez, é porque não havia o ICMS na operação anterior. No caso do DIFAL, na operação interestadual, a mercadoria vem com o ICMS embutido por dentro. Então não há por que eu colocar de novo. Ah, mas esse ICMS por dentro é o que você tira a alíquota interna e coloca tira a alíquota interestadual e coloca a alíquota interna. É o fundamento do da Rocha. Eu acredito que seja por fora, tá? Tomara que vocês optem, vocês podem optar pelo meu posicionamento, pelo posicionamento do da Rocha, tá? E tomara que vocês sejam iluminados no dia da prova e a banca escolha o posicionamento que vocês adotaram. Mas eu não vou me omitir, estou me manifestando dessa forma. Para mim, o ICMS, nesse caso do DIFAL, é por fora, tá? A gente só vai incluir, no caso do DIFAL, o ICMS por dentro quando ele for mercadoria sujeito a ST. Aí não há dúvida alguma, isso está na cláusula 12ª, do convênio ICMS 142 de 2018, tá? Então, nesse caso, a gente tem o ICMS por dentro, porque ele fala que ele compõe a base de cálculo, eu tenho que incluir a alíquota interna nessa base de cálculo, tá? Tô dando umas travadas, vocês não estão vendo o vídeo, mas é porque eu tô bebendo aqui. Tá dando sede, a garganta vai coçando. E o vinho tá descendo redondo. Enfim, então esse para mim é o nosso quadro resumo. Acredito piamente que a CESP vai adotar esse posicionamento para não entrar em maiores celeumos também, até porque o examinador da CESP não é um auditor fiscal, ele não tem conhecimento tão profundo, então acredito que ele usa a regra geral. E a regra geral, baseada no regulamento e no convênio, é que quando foi para ser o ICMS por dentro, a regra estava explícita, expressa na legislação. E legislação tributária é literalidade, não tem jeito. É óbvio que interpretações divergentes vão ocorrer, porém, não tem como a gente cravar o que está certo e o que está errado. Tá? Você pode escolher o meu posicionamento, colocar na prova, a CESP entender que a gente está certo e isso não ser o correto. Tá bom? Infelizmente. Mas nosso objetivo aqui qual é? Marcar o X no lugar certo. Aliás, agora nem X mais né? Agora é discussível. Mas é interpretar de maneira correta a fim de que se coloque na prova. Se a questão da prova for aberta e der margem a que você explique o posicionamento, coloque os dois. Coloque que pode ser interpretado do ICMS como pôr a base de cálculo no sentido da interpretação da Rocha, em que essa é a regra geral, tá? E você pode colocar que interpretaria que o ICMS seria por fora, uma vez que não há previsão expressa na legislação tributária do DF. Tá? Então você pode se basear na legislação geral ou na legislação específica do DF. Eu optei pela legislação específica
tá? E meu posicionamento é que o ICMS é por fora quando o DIFAL for para produto não previsto em convênio ou protocolo, ou seja, não sujeito a ST. Agora, se ele tiver previsto algum convênio ou protocolo, então ele é ST, e aí o ICMS é por dentro, não há dúvida alguma com relação a isso. Ok? Casos práticos para você observar. Então, olha só, no caso em que o ICMS é por dentro, tá, que é o caso do ICMS ST de FAO, você vai usar essa seguinte formuleta aí, né? Depois eu vou fazer na prática para vocês entenderem, para não ter que ficar decorando fórmula também. Eu nem gosto dessa fórmula, eu tô dando de forma didática aqui, mas eu vou até passar. Fiz lá, eu gosto da fórmula, Fatônio. Então tá aí, ó. Esse bichão aí pontilhado de vermelho, essa é a fórmula. Tá escrito aí de maneira didática, mas eu aqui no vídeo vou explicar para vocês como é que a gente faz esse cálculo aí do ICMS ST quando for de FAO, tá? Mas vamos começar pelo mais fácil, certo? Então, no caso em que o destinatário não for contribuinte, ou for contribuinte na nossa interpretação, que é o por fora, que é a interpretação tendo como base a legislação tributária do DF e a emenda constitucional 87 de 2015, tá ok? Então, vamos supor aqui, nesse caso, uma operação no valor de R$1.000, ok? Uma operação interestadual. Olha só, o remetente vem do norte, do centro-oeste, ou do nordeste, ou Espírito Santo. Aqui a gente colocou uma alíquota interna de 17%, tá? Mercadoria com alíquota interna de 17%, só para efeito de contas. Então, nesse caso, em que vamos supor que o produto veio da Bahia para o DF, né, a alíquota interestadual vai ser de 12%. Até aí, beleza. Ora, R$1.000 vezes 12%, então o ICMS que fica para o estado da Bahia, a alíquota interestadual vai ser de 120, 12% sobre 1.000. Beleza. A alíquota interna do estado de destino, aqui no caso do DF, eu botei como 17, só para exemplificativo, tá bom? Quando eu for calcular o DIFAL, vai ser o quê? A operação interna seria o débito gerado, que seria 17% sobre os 1.000, daria 170, deduzido, então, aqui da alíquota interestadual, do ICMS interestadual, que seria 120, ou seja, o DIFAL seria de 50. Ah, Fator, eu gosto de fazer direto. Posso fazer direto? Posso. Você que já está craque, valor da operação, a alíquota interna menos a interestadual, vai ser, então, R$1.000, né? R$1.000 vezes o DIFAL, vezes o diferencial de alíquota, vezes 5%. 5% de R$1.000, 50. Também vamos chegar no mesmo resultado, não tem por que brigar. A gente não vai brigar por isso, tá bom? Então, esse é chamado método direto de fazer, método previsto na emenda, na Constituição Federal, e é o método que eu vi como mais plausível para adotar quando o produto não for sujeito a ST no DF. Tá ok? Tá claro por aqui? Então, tranquilo. É lógico que você não precisa fazer esse quadrinho na prova, tá, gente? Fiz de forma didática para você compreender melhor. Quando o destinatário for contribuinte e você interpretar que ela é por dentro, eu trouxe aqui o caso para você, tá? Mas eu não vou dar, porque não é um posicionamento. Então tá aqui para você dar uma olhada. Aqui eu só botei alíquota de 7% para variar o exemplo. Remetente agora é do Sul, tá? Bota aí que veio do Paraná. Então tem a forma de cálculo aí, beleza? Qualquer dúvida você me chama. Mas eu quero focar aqui, ó, no DIFAL com a ST. Aqui eu vou explicar como é que faz esse cálculo por dentro, para não sempre precisar ficar decorando aquela fórmula, tá ok? Então, olha lá, uma operação interestadual, né? Ela vem de São Paulo para o DF. Ora, uma operação do estado rico para o estado pobre. A gente já sabe que a alíquota interestadual vai ser quanto aqui, gente? Já tem que ficar esperto disso, ó, 7%. Nada foi dito, então é um produto nacional, né? Se fosse um produto importado, seria 4%. Foi-se embora o meu último gole de vinho, não tem problema. Então tá, o valor da operação é de R$10.000, tá aqui, dado da questão. Bom, o ICMS na operação interestadual, que é o ICMS devido ao estado de origem, lá para São Paulo. Ora, 7% sobre o valor da operação sobre os 10.000 vai dar 700 conto. Ok? Beleza, sem mistério. Esse valor vai ficar lá para o estado de São Paulo. Esse produto tá aqui, ó, tá previsto em um convênio e ele é sujeito a ST. Por isso que eu estou fazendo esse DIFAL.
que eu tenho que fazer então? Ajustar a base de cálculo do ICMS. Como é que eu vou ajustar a base de cálculo do ICMS? Ora, eu vou retirar o ICMS interestadual e vou incluir o ICMS interno nessa base de cálculo. Então, quando eu retirar o ICMS interestadual, eu vou ter um valor da operação de 9.300. E como é que eu incluo, gente, o ICMS na base de cálculo? Dividindo por 1 menos a alíquota do imposto. Aqui eu utilizei a alíquota real de 18%. Então, eu vou pegar 9.300 e vou dividir por 1 menos 18%, que dá 0,82. Ora, fazendo esse cálculo, você vai achar uma base de 11.341,46. O que é isso, gente? A base de cálculo do ICMS de FAO, certo? Vou aplicar agora a alíquota interna no estado de destino para saber qual seria o ICMS devido no Distrito Federal. A base de cálculo ajustada vezes a alíquota interna, vou chegar a 2.041. É esse valor que eu vou recolher para o DF? Não. Por quê? Princípio da não cumulatividade. Diferencial de alíquotas. Então, o de FAO, quem vai ser? O valor devido na operação interna com a base de cálculo ajustada menos, né, o valor retido na operação interestadual, que ficou lá para o estado de origem. Aí eu vou achar 1.341,46. Tá bom? Ah, Antônio, eu quero errar na prova. Cara, você não vai conseguir errar na prova. Você vai seguir essa receita de bolo que eu passei para vocês aqui e você não vai conseguir errar isso na prova. Tá ok? Tranquilo? Tamo junto? Então, não tem mistério, tá? Receita de bolo, passo a passo. Ah, Antônio, eu quero fazer direto. Você pode fazer direto, não tem problema nenhum. Eu só tô fazendo passo a passo para você entender o nosso mecanismo. Ok? Tamo junto? Beleza. Então, de FAO, também bola morta. Cara, o que ficou faltando então? Regime de antecipação do ICMS, que está previsto lá no artigo 320. O que a legislação do DF fala lá no RICMES? Lá no artigo 34 fala o seguinte: a base de cálculo do imposto é, no inciso 9, na entrada do território do DF, na entrada interestadual, né, mercadoria proveniente de outra unidade federada, a base de cálculo vai ser o quê? O valor obtido na forma do inciso 10. O inciso 10 é aquele que atribui uma MVA a alguns casos. Não é o caso do regime de antecipação, tá? Lá na legislação distrital, eu só tenho MVA quando a mercadoria está sem nota, para destinatário incerto, tá? Então tem os casos do inciso 10. Mas eu vou ter o ICMS antecipado, sujeito ao regime de pagamento antecipado do imposto, ressalvado o inciso 7, que é o ST. Certo? Se ela está sujeita a ST, não pode estar sujeita a antecipação. Tá bom? E como é que funciona esse regime de antecipação? Gente, eu simplesmente vou pegar o valor da operação, né? Aplicar a alíquota do DF e deduzir a alíquota interestadual. Eu vou garantir uma arrecadação aqui na entrada do Estado de uma parcela menor que devida, mas eu já estou antecipando esse imposto. Eu não espero. Estou entendendo, o legislador distrital falou assim: alguns produtos é difícil de fiscalizar, ele é muito pulverizado, a margem de lucro também é pequena, então eu não vou esperar esse contribuinte vender o produto para fiscalizar ele. Eu já vou cobrar na entrada do Estado antecipadamente, antes do fato gerador ocorrer. Pode, tá aí, ó, no regulamento pode. E aí o que eu fiz, cara? Eu peguei. Isso aqui seria o último com dúvidas? Não. Sem dúvidas agora. Deixa eu procurar aqui. Eu peguei, porque está em PDF. Eu peguei a questão da Cefaz Alagoas. E aí quem me mandar uma mensagem lá no grupo do WhatsApp, do Telegram. Aliás, vou disponibilizar no grupo do Telegram. E vou disponibilizar. Eu não sei disponibilizar aqui no YouTube. Mas vou disponibilizar no grupo do WhatsApp. E quem me chamar lá aqui no YouTube ou no Instagram, eu também mando esse material, tá? Aqui, ó, consegui. Vou disponibilizar o quê? A questão adaptada. Vocês conseguem ver ela aí? Se vocês conseguem ver ela. Deixa eu tentar botar aqui na minha tela também. Mas não tá light, não. Consegui botar aqui na minha tela. Tô passando para vocês aí, então beleza. Olha só, ela ficou bem pequena, né? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui.
Não consigo ampliar. Mas enfim, eu vou passar esse material para vocês, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, a forma de cálculo desse regime antecipado, que tá bem aqui nesse rodapé do 2, ó, qual é o valor do ICMS antecipado? Aqui onde tá a mãozinha aqui, ó, tá vendo? Mãozinha aqui, ó, grifei. O ICMS antecipado vai ser o quê? A base de cálculo da operação interna, que é a base de cálculo sem o ICMS por dentro, porém, eu somo as despesas que fazem parte da base de cálculo, como o IPI, o frete, o seguro, quando forem suportados pelo destinatário, tá ok? Então eu vou fazer essa... Eu não sei como é que passa isso aqui. Ficou prejudicado. Eu vou fazer essa base de cálculo da operação interna, ou seja, eu vou somar as despesas que compõem a base de cálculo do ICMS, vou aplicar a alíquota interna. Depois que eu aplicar a alíquota interna, eu vou deduzir o quê? Vou deduzir o ICMS interestadual, que é a base de cálculo da operação interestadual, que é ela sem frete, sem seguro, sem IPI, né? E vou aplicar a alíquota de 7% ou 12%. Cara, infelizmente eu não consegui colocar aqui esse PDF para vocês, mas eu vou disponibilizar. E aí, sem problema algum, eu vou tirar a dúvida de vocês. O que é importante que fique bem claro é que você não vai colocar o ICMS por dentro no regime de antecipação, tá bom? Você vai utilizar a base de cálculo da operação interna apenas somando as parcelas que compõem IPI, frete, seguro, tá bom? Se tiver juros, e vai aplicar a alíquota interna sobre ela. Na outra parcela, você vai pegar a base de cálculo da operação interestadual, que via de regra é só o valor da mercadoria, e aplicar a alíquota interna. Vai deduzir a alíquota interestadual. Vai deduzir a operação interestadual da operação interna, e essa diferença vai ser o que vai ser recolhido pelo contribuinte aí no regime antecipado de pagamento. Tá ok, galera? Tranquilo? Então isso foi o que eu queria mostrar para vocês. Eu queria mostrar o copo do Vasco também, que eu acho bem bonito. As brincadeiras à parte. Vocês secaram o meu cálice de vinho. Isso é ótimo. Tá? E se precisarem de mais temas, mais assuntos, dá um ok aqui, dá um joinha, compartilha com os amigos, manda um feedback para mim, que a gente vai gravando mais vídeos de dica, eu vou colocando para vocês, vai ficando à disposição. Tá bom? Então, acho que era isso por hoje. Forte abraço aí, bons estudos, fiquem com Deus e rumo ao fisco, porra!